já falei de 2 filtros para você aplicar na sua vida, entender a identificação, separando o joio do trigo, removendo do anjo tudo que não é anjo, tirando da sua vida aquilo que não é seu. O primeiro filtro foi o filtro da exclusão, o segundo filtro foi o filtro do pensamento, e agora nós vamos falar sobre o filtro da desobediência. Olha a visão sistêmica aqui, agora ela vem com tudo. Imagina, falei de Sansara abrir os portais, né? Claro. Ah, energia. O que você faz que desobedece a lealdade que você tem, que não é a si, mas aos outros? Vou repetir, porque aqui agora o mergulho foi lá dentro mesmo. Eu falei no mergulho para o único sentido que faz sentido. Falei no Sansara, abriram as energias, óbvio. O que você faz na sua vida que, se desobedecer a lei dos outros, destrói tudo? O que você tem obedecido a uma lealdade que não é a si, que não é por você, que não é sua por si, que é aos outros, à sua família, aos seus amigos, à sociedade? Olha só, o comentário aqui foi a lealdade do amor incondicional. Essa frase é uma frase extremamente sistêmica. Eu sei que essa pessoa não é muito fã da constelação familiar, visão sistêmica, essas coisas. Essa frase é sistêmica pra caramba. Podia ter sido uma frase de uma professora da visão sistêmica, da constelação. Tem uma frase de Bert Hellinger que diz assim, tem várias frases, mas essa é o suprassumo da constelação familiar, que diz assim, é tudo por amor. Inclusive, a visão sistêmica fala das ordens do amor. E eu coloquei meandro como a desordem do amor. Porque meio Edgar Morin, assim, né? A lei da ordem, desordem e reorganização. Edgar Morin é um filósofo e o exemplo é mais ou menos o seguinte. Para você arrumar o seu guarda-roupa, antes de arrumar, você vai ter que tirar tudo lá de dentro. Não tem como você arrumar já o que tá ali. Entende? Então, a ordem tá aquela ordem, mesmo que seja um caos, mas está ordenado dentro do caos. Sim, é um conflito, parece antagonismo, mas não é, presta atenção. Para você arrumar esse caos, você vai ter que desorganizar tudo. Aí sim vem o caos, porque daí sim é só o caos. Antes era uma ordem no caos, agora é só o caos, tirou tudo. Para depois você organizar, certo? Então foi mais ou menos esse meu pensamento em meandro. Essas ordens do amor, tem várias, acho que são 3 ou 4, essas ordens do amor da constelação familiar fala exatamente isso, que é tudo por amor. Só que o amor, principalmente esse que foi dito aqui, incondicional, ele é um amor cego, ele é um amor incauto. Quantas coisas a gente fez que deu merda por amor? Daí tu diz, mas era por amor. Pois é, não devia ter feito. As pessoas matam por amor. Que amor é esse? E por que o amor incondicional, ele tem um problema sério com essa palavra? Porque o amor precisa de condições para sobreviver. Tudo precisa de condições. Uma planta precisa da condição de ter água para sobreviver. Ela precisa da condição de ter o gás carbônico para sobreviver. Ela precisa da condição de ter a luz solar para fazer a fotossíntese para sobreviver. Eu, para amar você, preciso ter a condição de que você me respeite, senão o meu amor vai morrer. Por mais que eu queira. Se eu chegar para falar com alguém e toda vez essa pessoa me desrespeitar, alguém vai morrer primeiro. Ou eu, ou o amor, ou o respeito mútuo, inclusive. Veja se isso não é verdade. Então eu prefiro me afastar, matar você dentro de mim, entre aspas, para manter o amor que eu sinto por você. Porque esse você que me machuca, eu não quero existir aqui dentro. Eu quero que exista só o amor, só o você que eu amo. Só que a gente tudo começa na infância, lembra? Nós fomos ensinados muitas vezes que desrespeito, maus tratos, violência, agressividade era amor. E aí a gente replica isso nas nossas vidas. Sabe aquela pessoa que faz brincadeirinha com você que você não gosta? Que você ama? Que você ri amarelo? É isso. Tem gente que entra na brincadeira e aumenta. Por exemplo, eu tô no meio das minhas amigas. Alguém fez uma brincadeirinha sem graça comigo. Eu evidentemente mostrei que não gostei muito. Quer dizer, quase evidentemente. Tipo assim, moça, não faz isso, fica chato. Só que vem uma outra amiga, e potencializa essa brincadeira. E eu vou me sentindo cada vez menor. Não vou tendo condições de sobreviver nesse relacionamento.
Então não existe amor condicional, incondicional. Isso é dependência. O que existe de amor é amor próprio. Esse existe. O amor pelo outro, ele exige troca. Ele exige condições para sobreviver. Só que nós temos esse viés romântico, esse filtro romântico na nossa vida, né? E aqui, falando em filtro, esse filtro da desobediência pergunta exatamente isso. É você se perguntar o que você está obedecendo que não é seu, a quem você está sendo leal aí? Os seus valores, os seus sentimentos, os seus pensamentos são seus ou são só cópias? É consciente ou inconsciente? É aquela filha que diz assim, eu gosto da casa dos meus pais, eu amo isso aqui, eu quero esse contexto para minha vida e tudo mais. Ela nunca saiu dali, ela não sabe que contexto é esse. Será que é isso que ela quer? E quando a gente fala de visão sistêmica, cuidado, hein? Porque a diferença, já que eu falei dos filhos, a diferença dos filhos é muito grande. O primeiro filho é o filho que ensina os pais a serem pais. Então ele vai ter pouco mais de características dos pais, ele vai ter mais características do clã. O segundo filho, coitado, ele já fica perdido entre o primeiro e o terceiro, né? Ele normalmente é aquele que olha e não sabe para que lado ele vai. E normalmente é o mais confuso, o mais bagunceiro, aquele que faz confusão no sistema, aquele que bagunça tudo, ou seja, ele está fazendo o papel dele. Se o segundo filho for bagunceiro, ele está fazendo o papel dele. E o terceiro filho é o desgarrado. Ele é diferente na forma de falar, ele é diferente no que ele deseja, ele é diferente no que ele traz novidades para esse clã. Ele é aquele mais desapegado. Então, isso também é importante. Se coloque no seu lugar dentro dessa escala. Mas e o quarto filho? Começa tudo de novo. Mas e o filho que é da mesma mãe, mas não é do mesmo pai? E daí aqui ele é o terceiro, aqui ele é o primeiro. Também vai ter esse cruzamento. Ele vai ter característica dos dois mais forte, como o primeiro lá, mais forte como o terceiro aqui, entende? Você vai ter que assistir essa live class de novo para poder entender isso, porque se eu ficar aqui muito tempo nisso, a gente vai ficar até 2082. Do jeito que eu falo, minha filha, olha lá a hora que já é, minha Nossa Senhora do Céu. Aqui o filtro da desobediência, eu coloquei um exemplo bem tangível. Todas as pessoas que eu conheço, obviamente, dado que eu sou uma pessoa que gosto muito de dinheiro, gostam de dinheiro. É rara a pessoa que chega desavisada, que chega perto de mim, que não... primeiro que eu não sou uma pessoa humilde, né? Não tem essa falsa modéstia. Outra que eu gosto de grana, ainda que eu respeite, cada coisa no seu lugar. Então as pessoas gostam de dinheiro. E invariavelmente, como eu sou investidora, elas perguntam, onde é que eu invisto? Como é que eu invisto? Quem que eu tenho que seguir e tudo mais. A maioria delas segue os influencers que fazem sucesso com dinheiro. Quando eu falo em nomes... que tem a teoria real colocada na prática, que tem conhecimento real, que não foi, sabe? Ele fez o primeiro 1 milhão desse jeito e depois foi não sei o que lá, essas historinhas bestas que o povo... Olha a historinha aí, olha a identificação aí. Quando eu falo em nomes reais, a pessoa diz, mas quem que é esse? Vou dar um exemplo de um nome real aqui, normalmente eu não falo nele, mas agora eu vou falar. Ricardo Amorim. Eu sempre pergunto, você conhece o Ricardo Amorim? Quando a pessoa fala em investimento, eu pergunto se conhece o Ricardo Amorim. Por quê? Porque ele é o economista, um dos principais do Brasil e do mundo, e ele é muito conhecido pelas teorias que ele desenha a respeito do mercado econômico. E não adianta você querer ser investidor sem você entender o big picture, a grande escala da coisa, olhar a coisa de cima, entender o mercado econômico, para onde isso vai, entender do que está agora. Nossa, outra palavra que está bombando, que é geopolítica. Você precisa entender disso se você quiser ter um mínimo de audácia nos investimentos. E você precisa ter tempo também. E vontade de fazer isso. Mas aí o povo vai lá e segue, sei lá, o primo rico, por exemplo. Fez um monte de curso, ensina, não sei o que lá. Mas cadê a base? Quanto tempo disso? Nada contra, tu segue quem você quer. Mas olha por trás disso, qual é a substância disso? O que sustenta, a sustentação disso? Agora, se perguntar quem é Virgínia, todo mundo sabe. Faz sucesso, faz dinheiro pra caramba. Mas você quer aquilo que aparece ou você quer aprender a fazer? Você quer tropeçar em algum momento e ter sorte e conseguir fazer com que mais pessoas perto... Ou você quer de fato saber fazer? É intencional ou não? Se é intencional, você derruba a identificação negativa, aquela identificação incauta, cega, que só copia, que é inconsciente ou de consciência incauta. Senão você está super consciente mesmo. Seja intencional em absolutamente tudo. Seja obsessivamente intencional na sua vida. É a única forma de você derrubar a identificação negativa. A identificação que é só repetição do seu passado. O quarto filtro da Live Class, o olhar da Miranda sobre o eu essencial. O único caminho para o sucesso real é o filtro do aplauso invisível.